ouvindo o louvor pela rádio, nós entramos agora ao vivo, então para a programação, né? Para que a gente possa ter o programa Luz da Palavra. Seja muito bem-vindo vocês pela rádio, pelo Facebook. Deixa eu falar um pouquinho da Hebron. Bom, quem não tem o aplicativo da rádio, baixa o aplicativo da rádio. Você entra na tua lojinha do teu celular, né, do teu smartphone, aí baixa lá o aplicativo da rádio que chama Rádio Hebron. Um aplicativozinho marrom, você vai baixar aí no teu celular e você vai ter toda a programação da Hebron. A Luz da Palavra, toda a grade de programação da Hebron. Para você que está, né, nos dados móveis, ele é melhor porque consome menos internet. Para quem não tem, para quem tem o iPhone, por exemplo, aí não tem jeito, tem que entrar no www.radiohebron.com.br. Amém? Se não, você entra pelo Facebook, através do Bispo Acari, aí também você tem toda a programação. No YouTube, assim que acaba todos os nossos programas, vai automaticamente para o YouTube, depois de 1 ou 2 horinhas. O único que demora um pouquinho mais é o meu programa A Luz da Palavra, porque amanhã cedo eu vou editar, né, colocar o capítulo que foi falado, foi uma sugestão e está ajudando todo mundo, porque o ano de 2019, por exemplo, o pessoal está lá compilado, né, está tudo salvo lá. Quando você está no YouTube do Bispo Acari, você entra lá, A Luz da Palavra vai ter lá os 90 e poucos programas que tem, né, do ano de 2019. Amém? Boa noite, com muita alegria. Então vai estar lá automaticamente toda a grade. Então se você quiser compartilhar com alguém, você já compartilha toda a programação. Então é super 10. Aí você tem toda a programação da Hebron também no canal do YouTube, que fica mais fácil para você compartilhar. Amém? Então seja muito bem-vindo aí. O aplicativo da rádio tem um detalhe também, pessoal. Dá para você compartilhar ele, né? Dá para você passar para outras pessoas. Você entra lá, tem um ícone, né? Para quem tem o aplicativo, não o site. O aplicativo, né, no teu smartphone, você consegue compartilhar, você consegue salvar, inclusive, tá? Então, a única coisa que quem tem iPhone, infelizmente, ainda não tem, né? Sabe, quem tem iPhone sabe que o iPhone é um pouco mais complicado, mais caro, enfim. Mas a gente ora aí que logo esteja disponível, amém? Agora, vamos entrar no Facebook, glória a Deus, aí tem a possibilidade de nos ver, então, vamos na minha companhia, vão comigo aí até as 7 da noite, até as 8 horas da noite, amém? Nós mudamos esse ano, né, a programação da Hebron, A Luz da Palavra, então chega às 6 horas, né? É 7, até acostumar, agora esse ano vai ser das 7 até as 8. Por quê? Muita gente saiu do serviço, não conseguia acompanhar a programação, além de tudo isso também, a gente tem os propósitos, que a maioria, com exceção do relógio de oração, os outros começam às 6 horas, então 6 e pouco, dá para a pessoa participar do propósito, ouvir o salmo, o propósito da família e já entrar no programa. Amém? Então, por isso mudou. E também agora é só de segunda e quarta. Não tem mais de sexta-feira. Amém? Até porque eu preciso estudar bastante. Esse ano tem muita coisa nova no A Luz da Palavra e preciso dar uma mergulhada aí. Preciso de tempo também para tudo isso. Amém? Pelo propósito do relógio de oração, nós tivemos aí, terminou domingo, grande bênção, e essa semana começa o propósito da família. Então eu sei que o meu programa é um programa de estudo, mas se você quiser participar do propósito da família, você vai entrar no WhatsApp que está aí, né? Para você que está na rádio, é o 11 970 13 8161. No Facebook vai ficar fixo durante a programação. O pessoal da rádio no finalzinho eu falo de novo aí, tá bom? Se não, você entra lá e pega lá o telefone, você pode fazer pergunta, se você quiser participar de algum propósito, você entra pelo WhatsApp e fala diretamente conosco. Amém? Glória a Deus, então seja muito bem-vindo. Programação da Hebron, de segunda a sexta-feira nós temos Palavra do Dia, para a nossa bispa querida, a partir das 8h30 da manhã, até umas 10h30, 15 para as 11, aí a bispa está terminando o programa. Então todo dia você tem palavra diária aí, né, para você sair já do trabalho, ou enfim, chegar no trabalho abençoado. Depois nós temos terça e quinta, logo volta o Prefiro Crer, né? Nós estamos de férias com o Prefiro Crer, até por conta do encontrão que nós vamos ter no Carnaval. Se quiser participar, o encontrão nosso aí todo ano tem no Carnaval. Esse ano vai ser em Bom Jesus dos Perdões. Se você quiser participar, entra também em contato com o WhatsApp, amém? Então volta só depois do Carnaval. A Luz da Palavra de segunda e quarta às 7 horas da noite. Então você tem a programação a semana inteira junto conosco na Hebron. De domingo, nós temos, logicamente, às 10 horas da manhã, o culto da família. Então eu espero vocês aí, né, conosco aí em toda a programação. Aí todos os dias você tem Hebron na veia. Além da rádio que fica 24 horas tocando louvor aí todos os dias da semana, a Rádio 100% Jesus não para somente quando a gente entra, amém? Então compartilha, convida outro para participar, para estar conosco. O programa Luz da Palavra, pessoal, vou falar rapidão o que é o programa Luz da Palavra. Nós estamos vendo os livros, né? Estamos fazendo uma leitura da Bíblia, porém uma leitura em ordem cronológica.
Então, ano passado nós tivemos um livro, que foi o livro de Jó, que nós temos no começo, na ordem cronológica. Agora, esse ano, tem bastante coisa nova. Nós estamos em 1 Reis, né? Paramos em 2 Samuel ano passado e começamos em 1 Reis. E nós vimos capítulo 1 e 2, que eu vou dar uma repassada aqui rapidinho. Nós vamos hoje ver o capítulo 3. Só que esse ano, nós vamos praticamente até o final do ano em 1 Reis e 2 Reis. Aliás, 1 Reis não, mas 2 Reis praticamente o ano todo. Por quê? Porque tem vários profetas ao longo, né, que são narrados aí, né, os profetas, o tempo que esses profetas estiveram foi exatamente nesse período aí de 2 Reis, principalmente. Então nós vamos ver, provavelmente já a partir do mês que vem, já começa aí, a gente vai ler um capítulo, vai com o profeta, né, para alguém escrever lá, voltamos para Reis, vai novamente, nós vamos ver muita coisa. Miqueias, Isaías, né, que é o maior, mas os demais, os menores, nós vamos ver aí Jonas, nós vamos ver vários profetas aí no meio do caminho. Então tem bastante coisa para a gente ver, não podemos perder nada para a gente não perder aí o fio. Logicamente que você pode ver depois no Facebook, fica gravado, mas se você perder fica mais difícil, depois tem que ver no outro momento, acaba esquecendo, ou às vezes o tempo consome. Satanás quer roubar nosso tempo de qualquer forma. Então tenta estar conosco aí todas segundas e quartas-feiras aí, às 7 horas da noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus para a gente começar, porque hoje tem muita coisa para a gente ir. Vamos ver se a gente consegue avançar bem aí em nome de Jesus. Amém? Então curve sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, nesta noite, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita nesta noite, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos ouvir essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o cansaço, Pai, nesse dia de trabalho, toda apostasia, toda incredulidade, Senhor, que possamos nos esvaziar de todo o nosso eu, Pai, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puros de coração, Pai, em nome de Jesus. Tira todo estresse, Pai. Hoje nós temos um dia complicado aqui em São Paulo, Pai, em alguns estados por conta da chuva, Pai. Tira todo o estresse, Pai, para que o Teu povo possa, Pai, entrar na Tua presença agora e receber essa palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, nós tivemos aí realmente um dia hoje bem complicado aqui no estado de São Paulo e alguns estados, eu estava vendo aí também no Rio, Minas, enfim. Minas já não é de agora, né? Então, que o Senhor traga todos vocês em segurança. Estava vendo no jornal agora há pouco, ainda tem muito ponto de alagamento, amém? Deixa eu dar uma boa noite rapidinho antes da gente começar aqui. Deixa eu ver aqui. Aninha, boa noite com muita alegria. Ô Gildo, boa noite com muita alegria. Quanto tempo, meu? Nossa bispa querida, tá aí. Maurício, meu parceiro. Marcelo Galinari, boa noite com muita alegria. Kelly Lino, boa noite com muita alegria. Sofia Delfinópolis, também está sofrendo com bastante chuva lá. Que o Senhor, né, visite Delfinópolis em nome de Jesus. A nossa presbítera Rô, glória a Deus. A mulher das agulhinhas. Fala sério, vamos lá. Rina, boa noite com muita alegria. Jaque também, nossa presbítera. Glória a Deus pela sua vida. E Valquíria, boa noite com muita alegria. Amém? Sejam todos abraçados aí. Se tem algum nome aí, que Deus abençoe a todos vocês. Quem? Maísa, glória a Deus, Maísa, Jô e toda a família Mococa lá. Estamos orando também com Mococa. Mococa tiraram o prefeito de lá, a situação está bem complicada, nós estamos orando. E aquela cidade é uma cidade que está estacada, tem uma filial da Hebron lá, né, com a Maísa. Então Deus vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Então abra aí a sua Bíblia em 1 Reis a partir do capítulo 3. Eu vou voltar, enquanto você vai abrindo, eu vou falar aí o que nós vimos no capítulo 1 e 2 aí, que foi só o comecinho que eu falei na semana passada. Peço até desculpa para vocês, perdão, não tivemos um problema na semana passada, nós tivemos um problema de internet, depois todos os acontecimentos que a grande maioria já sabe. Amém? Glória a Deus. Bom, nós vimos aí, capítulo 1, praticamente os últimos dias aí de Davi. Então nós vimos a velhice de Davi. Vimos inclusive um ponto que eu alertei aqui vocês, e é importante você saber, quando alguém te falar, você sabe. Foi sugerido que trouxesse uma mulher, Davi estava na avançada idade, trouxesse uma mulher virgem para aquecer o corpo de Davi, como um costume daquela época, né, para aquecer Davi. E trouxeram uma mulher que era sunamita, né? Só que não é a sunamita lá que aparece no profeta Eliseu. Então é importante você saber isso, você vai ler aqui inclusive fala o nome dessa mulher, que é Abisag,
Então, para que você não confunda, tá aí. Logo na sequência, né, a gente viu o profeta Adonias tentando usurpar o trono do pai, né, o filho de Davi, um dos filhos dele, né, só que existia a promessa para Salomão, mas ele tenta usurpar o trono aí, e aí o profeta Natan, aquele mesmo que repreendeu na situação que Davi pecou com Betseba, ele vai até ela e fala: olha, precisamos conversar com Davi, você vai lá falar com ele, existe uma promessa, ele falou que seu filho ia ser rei, prometeu, inclusive a promessa do Senhor, lembra ele disse, e na sequência eu vou entrar lá e vou reafirmar tudo isso. Eles fizeram tudo isso aí, amém? E Adonias já estava preparando tudo, pegou alguns camaradas lá, preparou uns 50 camaradas lá, estavam fazendo tudo para usurpar o trono. Então, quando ficaram sabendo, já não convidou Salomão, não convidou o profeta Natan, quer dizer, mas levou Joabe, levou algumas pessoas para esse encontro aí. E aí o que acontece? Logo na sequência, logicamente Davi foi lá e mandou preparar tudo para que ungisse Salomão como rei. Então o processo de Adonias não deu certo, e aí depois ele vai inclusive pedir lá para poupar a vida dele, coisa e tal. E aí nós temos depois a morte de Adonias, morte de Joabe, que foi um dos grandes generais, né, de Davi, era sobrinho dele, um dos grandes generais dele, um homem de confiança, mas que tinha feito algumas coisas que não agradou ao Senhor, e Davi inclusive alerta Salomão de que, olha, ele fez até alguns sangues na mão dele que ele não pagou, que ele fez, ele não tinha dado ordem para isso, mas ele fez, ele matou Absalão e coisa e tal. E aí vem justamente ali, vão lá e mata ele aí, e, enfim. Simei também, que era um também que tinha falado contra Davi, falou um monte contra Davi, também Salomão até poupou a vida dele, colocou ele num vilarejo lá, mas falou: se você sair daqui, dessa cidade, estava numa prisão domiciliar, se você sair, aí você vai morrer. E aí ele foi atrás de dois escravos dele que saíram das propriedades e acabou morrendo. Então Salomão aí, esse é o capítulo 1 e 2 aí, praticamente é isso aí, Davi dando a instrução para Salomão, né, com o que ele deveria fazer. Bom, capítulo 3, então nós vamos começar hoje. Na minha Bíblia está com Salomão casa com a filha de Faraó. A gente sabe, antes de mais nada, que naquela época os casamentos, muitos eram feitos em funções de alianças políticas, né? Política financeira, quer dizer, o camarada tinha que fazer alguns casamentos que eram convenientes. E é uma das coisas, inclusive, que vai trazer muito problema para Salomão, mas aqui é o primeiro caso relatado pela Bíblia. Vamos lá. Versículo 1 e 2. Salomão aparentou-se com o Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha e a roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifício aos altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa do Senhor. Aqui nós vamos ver um fator importante aí. Vamos lá. Bom, primeiro, Salomão, uma aliança política aí, casa-se muito moço ainda com a filha de Faraó, né? As alianças naquela época, como eu disse para vocês, era muito frequente, então ele vai lá e se casa com ela, né? Era comum um rei casar com a filha de outro rei para poder ter toda essa aliança e trazer benefícios políticos a ele. Logo, o fato de Faraó ter dado a sua filha a Salomão confirmou o crescente prestígio do rei Salomão lá com o Egito, da mesma forma a importância dele para com os egípcios. Então essa aliança logicamente fortificou o laço entre Israel e o povo egípcio. Amém? Como veremos mais à frente, Faraó, mais à frente nós vamos ver aqui que Faraó inclusive dá uma cidade como presente de casamento, né, para Salomão, e ela que ele dá uma cidade chamada Gezer. Então é uma cidade importante, nós vamos ver lá na frente o porquê. Logo na sequência, Salomão pede a Deus sabedoria. E agora nós vamos entrar no outro patamar aqui de Salomão, que está lá também em 2 Crônicas. Você vai ver a mesma passagem, ela está com alguns pontos diferentes. Eu deixei bem claro para vocês a semana passada, mas eu vou reafirmar hoje. Nós vamos ver 1 Reis, 2 Reis, essa ordem cronológica, né, de acontecimentos. Vamos ver muitas coisas no caminho, e depois nós vamos ver 1 Crônica e 2 Crônica separado, tá bom? A direção que Deus deu, eu vou obedecer. Amém? Então, preocupado com essas passagens, a gente lê uma e lê outra, mas o Senhor deu a direção para a gente fazer separado. Amém? Vamos ler então aí agora. Encontramos aí, vamos ler agora do versículo 2 até o 5 aí. Vamos ler do 3 ao 5, desculpa. Salomão amava o Senhor, andando ainda nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava
ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque era alto, maior, e ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Então aqui nós vamos ver que Salomão estava lá, juntamente com os outros, eles estavam entregando todos os sacrifícios nos lugares altos, que eram feitos, inclusive, com os deuses pagãos. Eles faziam exatamente dessa forma. Nós vamos ver muito isso agora em 1 Reis e 2 Reis, que eles faziam todo tipo de deuses lá, todas as divindades deles faziam nos altos, lá pegava um lugar alto, subia para poder entregar ofertas e holocaustos aí. Amém? Encontramos em boa parte do Antigo Testamento essa palavra altos e sacrifício nos altos, que é de origem inclusive cananeia, tá? Ao usar essa palavra ou expressão, estavam referindo-se a uma plataforma elevada onde se colocavam os objetos de culto a alguns deuses. Isso proporcionava um cenário onde os ritos religiosos cananeus podiam se infiltrar em meio à adoração israelita. Então, uma forma deles se infiltrarem ali, o israelita colocando em lugares altos aí. Salomão reconhece aqui nessa passagem, Salomão reconhece diante de Deus tudo que aqui o Senhor tinha feito pelo pai dele, e não só pelo pai, mas também com ele, assim como estava fazendo com ele, lhe concedendo o trono. Então estava reconhecendo que Deus tinha sido com o pai dele e que agora estava sendo com ele, concedendo-lhe o trono, E ainda a grande multidão, que era essa que ele nem podia contar, que estavam ali servindo ao rei, Eles se comparavam a uma criança. Por quê que fala que Salomão é uma criança? Ele estava fazendo uma alusão ali a uma pessoa inexperiente ainda em treinamento, porque era muito novo, não tinha, no entendimento dele, a mesma sabedoria que tinha um pai que já tinha passado por um monte de peleja e um monte de situações. Se tinha um cara que era experimentado e trabalhado, era Davi, Passou por tanta dificuldade com o personal dele da fé, que era Saul, Ele passou por um monte de provações, Fora os outros tantos aí. Até de louco ele teve que se fingir, Com a devida humildade, Salomão então expressa a sua relativa jovialidade e inexperiência para tal cargo. Então ele ali é bem humilde, falando: olha, é um cargo muito importante, até me admira, só tenho a agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito, mas eu me sinto como uma criança mediante um desafio tão grande aí. Tudo que ele pede então no seu coração é que seja um coração compreensivo e entendido, Em outras palavras, somente a disponibilidade e a paciência para ouvir, não só um lado de uma situação, mas também o outro lado, e mais, para que o Senhor concedesse para ele a condição de tomar a decisão certa. Então, o que Salomão estava pedindo aqui? Olha, eu quero aquele entendimento para que eu possa ouvir um lado, para que eu possa ouvir o lado, compreender essa situação e vou mais além ainda, para que eu possa dar uma solução para esse caso. Porque não adiantava Salomão ouvir, naquela época, o que acontece? Os caras iam até o rei lá para o rei definir os casos complicados. O senhor vai tomar uma decisão de quê? Então, ouvia-se os dois lados. Então, ele queria ouvir, talvez muito possivelmente com imparcialidade, que merecia, e tomasse uma decisão correta. Então, não era só ouvir, mas ele precisava tomar uma decisão correta, não podia ser injusto, Então, uma das preocupações de Salomão aí, que a gente vê que é muito importante. Vamos ler do versículo 10 ao 15 aí. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Pediu sabedoria. Disse-lhe Deus: já que pedisse essa coisa e não pedisse longevidade, seria uma das coisas que muito possivelmente pediria, longevidade e riqueza, Nem riqueza, nem morte, nem a morte de teus inimigos, mas pedisse entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até que não me pedisses, eu te dou. Até que não me pedisses, eu te dou. Tanto riqueza como a glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandatos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e ofereceu holocausto, e apresentou as ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então veja aqui que o Senhor falou exatamente através do sonho com ele, e o Senhor fala com a gente através da forma que a gente vai entender, E falou com Salomão dessa forma:
da forma como ele pediu, quer dizer, ele não pediu riqueza, ele não pediu longevidade, mas seria natural naquela época que ouvia de muitas guerras, pedir a morte do inimigo. Então, aquilo que ele não pediu, o Senhor lhe acrescentou. Além de dar sabedoria, que foi o que ele pediu, ele acrescentou, porque a gente viu aqui que o Senhor falou que ia dar longevidade, que o Senhor ia fazer o quê? Ia tirar toda a angústia, que o Senhor daria, inclusive, riquezas para ele, que não haveria pessoa mais sábia do que ele, nem antes nem depois. Agora, o Senhor também dá um recado no último versículo que eu li para vocês, no 15, falando que ele, como Josué, medita na minha lei de dia e noite, né? Só faz como teu pai fez. Se você pegar a receita de como teu pai andou comigo, mesmo nos tempos difíceis, talvez, era isso que ele tinha que entender, né? Que mesmo quando Davi foi perseguido, quando Davi teve que fugir, né, do reino, abandonar o reino por conta do próprio filho Absalão, né? Davi não negou o Senhor, pelo contrário, sempre Davi esteve junto com o Senhor. Então, o que ele esperava que Salomão fizesse? Se Salomão pegar o mesmo caminho do pai e ir na mesma toada, não vai ter problema nenhum, né? Então, ao pedir sabedoria, Salomão, então, depositou toda a sua confiança as orientações de Deus. Porque você está pedindo sabedoria, ele entende que o quê? Quem que ia dar essa sabedoria para ele? Era o Senhor. Então, tudo que ele fosse resolver, com certeza ele sabia que era o Senhor que estaria fazendo através da vida dele, né? O Senhor agradou-se da petição de Salomão e deu-lhe um coração sábio e inteligente, o segredo da vida longa e a obediência a Deus. E, logicamente, aquele que quer ter uma vida longa é só obedecer ao Senhor, você pode ter certeza que você vai ter uma vida longa, né? Apesar de Davi ter trazido a Arca da Aliança a Jerusalém, o tabernáculo e o seu mobiliário permaneceram em Gibeão, porque não tinha construído o templo ainda, né? Que serviu como importante centro, inclusive, de adoração. Então, aqui fala que ele foi até lá, mas não tinha ainda, né, construído o tabernáculo, amém? Aliás, o templo, né? Salomão julga a causa de duas mulheres. Aqui uma situação bastante conhecida e bem interessante. Vamos ler do versículo 16 ao 25, porque aqui, como é uma história, a gente vai ter que ler toda, não dá para mim resumir para vocês. Vamos lá. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante a ele. Disse uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu estava... senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, de onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas e nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. A mulher foi lá, deitou-se sobre o filho dela, acabou matando o filho. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me o filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou nos meus braços. A mulher foi lá e trocou os filhos. Pegou o filho que morreu, pôs no braço da outra e trocou. Afinal, eram 3 dias só de diferença. Levantando-se de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então eu disse à outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante ao rei. Então disse o rei: Esta diz: Esse que vive é meu filho, e o teu filho é morto. Esta outra diz: Não é morto, esse é o teu filho, que é o vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em 2 partes o menino vivo e dá uma parte para cada um. Para uma, uma parte para outra. Aqui, essa situação é uma sabedoria imensa, né? Salomão falou: Como sempre vai resolver? Já que vocês estão brigando quem é filho de quem, faz o parte do menino, eu vou dar metade para cada um. Parece uma loucura, mas vamos ver que tem resultado, vai funcionar aí. O fato das prostitutas poderem se apressar de aparecerem diante do rei, um fato importante, antes de eu entrar no detalhe aí, né? Sugere que Salomão disponibilizava para todo tipo de pessoa realmente que almejava encontrar justiça. Vejam que aqui relata que eram 2 prostitutas que entraram diante do rei. Então a gente vê que Salomão aqui não faz acepção de pessoas. E quando eu vejo essa ministração, e eu fiz questão de anotar, se fala sobre isso, né? 2 prostitutas diante do rei, estavam diante do rei lá, pedindo justiça. E aí Salomão dá a solução. Nesse caso, o amor materno fez a verdadeira mãe abrir mão do seu filho para mantê-lo vivo. Assim reconheceu Salomão que esse menino era dessa mãe. O que a mãe do menino realmente, quando ela viu que ia matar o filho dela, ela falou: Não, tudo bem, deixa meu filho com ela, eu prefiro que fique com ela do que ele morrer. E aí Salomão, evidentemente, e a outra falou: Tudo bem, né, meu?
eu não vou ter filho, mas ela também não vai ter, né? E aí Salomão, evidentemente, ali com a sabedoria que Deus deu, já identificou. Somente uma mãe, um amor materno, poderia abrir mão para que o filho morresse. Aí falou, dá o filho para ela, que realmente o filho é dela. Essa história é um exemplo incrível, como a sabedoria dada por Deus a Salomão era sobrenatural. E isso fez reconhecido entre todo mundo. Aí você fala, como a sabedoria que o Senhor deu para ele? Lógico. Será que você teria essa mesma ideia? Vamos partir no meio? Hoje a gente sabe dessa história, ter essa criatividade seria fácil, né? Falar hoje, se a gente se deparasse com a mesma situação. Mas naquela época, fala sério, o cara pensar, então eu vou partir. Ué, o homem não é tão inteligente como para partir a criança no meio. Então, você vê que Deus aqui agindo poderosamente sobre a vida de Salomão. Amém? Capítulo 4. Capítulo 3 é tranquilo, né? Capítulo 4, os oficiais de Salomão. Vamos lá. Os oficiais de Salomão. Vamos ler do versículo 1 até o 7 aí, porque aqui Salomão vai começar a arrumar a estrutura do seu reinado, né? Porque agora ele é rei, ele precisa organizar a estrutura do reinado dele lá. Vamos lá. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram esses os homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Eliorete e Aias, filho de Sisa, eram os secretários; Josafá, filho de Aidude, era o cronista; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe; Zabub, filho de Natã, ministro, amigo do rei; Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. E tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e sua casa. Cada um tinha que fornecer durante um mês do ano. Então, o que acontece aqui é que ele está arrumando toda a estrutura. Ele começou, Joiada tinha morrido, lembra? Que era o comandante do exército lá de Davi. Então agora ele precisava substituir alguns pontos importantes. Ele pegou um cara que era o conselheiro dele principal, o cara que era da tropa de elite, ele foi começando a arrumar toda a estrutura. O rei não precisaria de um cara para tomar conta do suprimento, teria a casa do rei tinha que ser abastecida. Então todas as províncias tinham que ajudar para tudo isso. Então ele coloca governadores aí que iriam ser responsáveis cada um por uma província lá para poder manter, né, como se fosse um presidente, né, do Brasil e todos os estados ali. Cada Estado tem que mandar o recurso, porque o presidente tem que tomar conta de todo o país. Então era mais ou menos isso, traduzindo em miúdos aí. Sabedoria de Salomão também se demonstrou na nomeação então dos oficiais dele, para ir ao encontro das necessidades do Estado, né? Para questões civis, Salomão nomeou escribas e um oficial para chefiar os oficiais das distritais, né? Dos outros distritos aí. Amém? Ele escolheu Benaia para substituir Joiada como comandante do exército, que havia morrido. Em sua equipe pessoal, ele nomeou o conselheiro especial, o amigo do rei, e um chefe de protocolo, o cronista, e o ministro do palácio e estado, que trazia provisão então para sua casa. Então, esses foram os primeiros passos ali de Salomão no governo. Esses dois governantes se encarregavam dos distritos de Salomão, portanto o texto inclusive descreve como principais líderes e homens estabelecidos nas posições políticas e militares. Então não foi aleatório, ele não pegou qualquer camarada, né? Então esses dois governadores eram caras escolhidos, preparados não só politicamente, mas militarmente. Por quê? Qualquer intento, qualquer guerra ali, o cara tinha que preparar toda a equipe dele, todo o armamento para ir para uma guerra. Então veja que era muito importante aí. Governamentais no reino de Salomão, para organizar e fortalecimento da prosperidade do reino ali. Então, para prosperar o reino, ele precisava de toda essa estrutura e ele começa a organizar. Um dos nomes citados aqui, quando ele começa a colocar, delegar algumas coisas, é Simei. Só que vale lembrar que esse Simei não é a mesma pessoa citada lá no capítulo 2, até porque morreu. Tá? Então, trata-se de um apoiador de Salomão, então não aquele Simei, que inclusive morreu. Pode ser que você confunda, tá aí. Prosperidade no reino de Salomão. Vamos ler versículo 20 a 21. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos numerosos como areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominavam Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrate até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributos e serviam a Salomão todos os dias de sua vida. Então veja que
a área do Eufrates até lá em cima, quer dizer, é uma área bem extensa ali. Então todos pagavam tributos, pagavam os impostos para que o reino pudesse subsistir. Amém? Então ali todo mundo, e Salomão ia crescendo não só, né, em sabedoria, mas também politicamente, desenvolver e com todo o povo ali. Então todo Israel, todas as tribos de Israel estavam sob o domínio dele. Por quê? Depois de Davi, ali que acontece? Houve o quê? Com Salomão, ele ficou não só com o povo de Judá, mas com o povo de todo Israel. Então todo Israel estava sob o domínio ali de Salomão. Porque Davi ficou 7 anos em Hebron, reinando só em Hebron, e depois sobre todo Israel. 33 anos aí, ao contrário de Salomão, sobre todo Israel. Muitos como areia que está ao pé do mar em multidão, Deus cumpriria a sua promessa. Quando ele fala isso, cumpriria a sua promessa que fez a Abraão, né? Que faria ele, uma descendência, uma grande nação. Então está aqui o cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito lá para Abraão. Você lembra que a promessa, quando o Senhor faz, é importante? Às vezes você não se dá conta agora da promessa. O Senhor libera a promessa sobre a sua vida, você não se dá conta. Depois você vai lá e vê o Senhor cumprindo essa promessa. Você está achando que é para você, vai cumprir na tua geração, no teu filho, no teu neto, você vê tudo isso. Agora você vai ver a promessa se cumprindo, como aqui aconteceu em Salomão, viu se cumprido na vida dele. Amém? O império de Salomão se estendeu por muito além dos tradicionais limites de Israel. Então o cara era uma potência, tanto que ele foi além dos limites teoricamente estabelecidos por Israel. Veja que lá na época de Josué, muitas terras não foram conquistadas porque o povo parou e cansou. Estão lembrados? Primeiro porque teve terras lá que era para tirar os inimigos e deixaram uma parte deles ficar. E depois a gente vê o outro oposto, que é o quê? Terras que não foram nem conquistadas. E aqui a gente já vê Salomão numa outra visão. Tudo bem que o número de pessoas, mas talvez a organização, a forma como eles estavam aqui avançando muito mais. Com relação ao provimento diário que possuía Salomão, aqui fala que ele tinha provisão diária, ele possuía e recebia. Então, quer dizer, não tinha como deixar sob nada, né? Versículo 26, vamos ler lá. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros, né? Isso aqui eu fiz questão de ler só para você ver a dimensão e a grandeza do que era o império aqui de Salomão. Consegue entender? Olha o império, a grandeza que é aqui do que ele tinha, você vê pela quantidade de animais, carros que ele tinha naquela época. Essas provisões que a realeza precisavam eram supridas mensalmente por cada um dos 12 governadores. Então, os governadores tinham responsabilidade de suprir aí cada um no mês lá, para que todo o palácio fosse sanar todas as despesas do rei e de todo o governo fosse resolvido. Amém? Sabedoria de Salomão. Vamos ler versículo 29 a 34. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etan, os israelitas, né? Que inclusive é o que escreveu o Salmo 89, tá? Só para você saber, que era mais sábio do que esse que escreveu o Salmo aí. E de que Emá, Calcol, Darta, filho de Maol, ocorreu sua fama por todas as nações em redor. Aqui ele cita alguns nomes e fala que a fama dele correu ao redor lá de todos os países. Né? Compôs 3.000 provérbios e foram dos seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro até esta no Líbano e até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis, terra que tinham ouvido sobre a sabedoria de Salomão. Então veja que a sabedoria de Salomão começou a se estender para todos os outros países. Todo mundo queria saber quem era, né? A gente vê que ele fez aqui cânticos, né? Cantares de Salomão. A gente vê aqui Provérbios que foi escrito por ele. Então você vê o quanto esse homem trabalhou e deixou escrituras aí para que nos dessem direção, né? Então por isso já vê a grandeza. O termo de todos do Oriente se refere à Mesopotâmia, né? Que ali à margem além
do leste do Jordão. Tá bom? Capítulo 5, glória a Deus. Vamos conseguir avançar, mas a gente consegue até o capítulo 6, onde recuperar a semana passada. Capítulo 5, Salomão faz aliança com Irão. Essa aliança, mas sabe que Irão Davi teve aliança com Irão. Vamos ver um pouquinho aí. Vamos ler o versículo 1 ao 6. Enviou também Irão, rei de Tiro, e os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então ele ficou sabendo que tinha ungido Salomão, ele foi até lá, mandou mensageiros e coisa e tal, foi tratar com Salomão, porque sabia que, como ele tinha amizade com Davi, tentou fazer amizade com Salomão, que seria muito importante. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pode edificar a casa em seu nome do Senhor. Se Deus, por causa das guerras com que se envolveram os seus inimigos, até o Senhor lhe opôs abaixo dos pés, porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, e não há nem inimigo, nem adversários algum. Aqui a gente vê que o Senhor deu descanso das guerras para Salomão, até para que ele tivesse tempo para construir o templo. Né? Coisa que Davi não pôde, e está explicando aqui por conta das guerras e coisa e tal. Vamos lá, versículo 5. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Da ordem, pois que no Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário desse segundo, e determinareis, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Então aqui, os sidônios que moram lá em Irão, era rei dos sidônios. O que acontece? Ele começa então a fazer uma aliança com Irão aí. Como ele ia construir o templo, ele precisaria de madeira. E o povo de Israel não tinha essa habilidade com cedro, com essas madeiras específicas, esses trabalhos ainda. Então, e ele também não tinha madeira, então tinha que buscar lá. Então ele começa a negociar com o Irão para que o Irão mandasse o material que ele iria utilizar para construir. Então, esse material, esse processo, vai durar um bom tempo. Aproximadamente, são 7 anos para demorar a construção do templo. Então, o que acontece? Ao longo desses anos aí, a gente vai vendo que ele vai fornecendo material, e nós vamos ver o decorrer aí do capítulo. Amém? Irão, então, iniciou um relacionamento com Salomão baseado no seu bom relacionamento com Davi. Ouvindo tudo que Salomão disse, ele se alegrou, dizendo: o Senhor havia dado um filho sábio a Davi. Então ele já logo ficou alegre, falou: realmente o Senhor deu um filho sábio a Davi, que está subindo o trono aí. E logo mandou mensageiros a Salomão, informando que mandaria as madeiras de cedros e ciprestes para Salomão. Então logo ele já entendeu o recado, gostou da aliança, e mandou mensageiros lá informando que o que Salomão precisasse, ele iria fornecer. Logicamente que aqui tudo era pago, não era de graça, e a Bíblia relata que ele pagava por conta disso aí. Irão ainda mandou que seus servos conduzissem até o mar e as colocassem jangadas pelas respostas dele, que indicava que ele era um sagaz homem de negócios, porque automaticamente fez de tudo para que esse negócio fosse fluir. Sabia da sabedoria de Salomão. Sabia que Salomão era o mais rico de todo mundo. Então ele falou: nada melhor do que fazer um negócio com esse camarada. Por quê? Eu vou ter dinheiro e eu tenho uma matéria-prima que ele precisa. Antes que ele vá buscar em outro lugar, forneço eu, Então ele mandou para lá o material. Amém? Irão ainda mandou que seus servos então conduzissem até Salomão. Salomão não só pagava os salários dos servos de Irão, como entregava o pagamento nas mãos do próprio. Então não só pagava os funcionários, mas em muitos momentos ele entregou o pagamento direto para Irão. Então nós vamos entender lá na frente o porquê que eu mencionei isso aí. Havia paz entre os israelitas e os fenícios, que eram os sidônios. Para a construção do templo, Salomão trocou azeite por madeira, e com Irão celebrou uma aliança. Começou a trocar aquilo que ele tinha de matéria-prima, ele mandava, o que não tinha, ele pagava, o que não tinha nada para negociar entre eles, então ele pagava, mas recebia de Irão. Amém? Esse acordo envolvia uma cerimônia religiosa. Essa atenção é importante. Quando Salomão provavelmente teve de respeitar os deuses de Irão, que está um grande problema, que seriam os antepassados de Jezabel.
Então aqui foram comemorar essa aliança, e nessa negociação, nessa cerimônia aí, estavam mexendo com os deuses lá, e com o antepassado lá de Jezabel. Então não era uma negociação muito boa para ser feita, ou até que Salomão participasse. Mas Salomão, como estava precisando do material dele, foi lá e fez e participou desse evento aí. Amém? Os preparativos para edificar o templo. Vamos lá. Versículo 13 até o 15. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel e se compunha em 30.000 homens. Olha a quantidade de gente que ele usou para construir o templo. Aí você vê. Você consegue imaginar o tamanho dessa obra? O camarada usar 30.000 homens para trabalhar e essa obra demorar 7 anos para ser concluída? Por aí você imagina, quando a gente fala de grandeza, você consegue entender aí. Nos enviaram ao Líbano alternadamente 10.000 por mês. Olha só, um mês, né? Vamos lá. 10.000 por mês, um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas. Olha o tamanho. Eu estava falando de 30.000, olha aqui, 70.000, 80.000, o cara está trabalhando com pedra. Você imagina, naquela época não tinha material para esculpir uma pedra, não tinha nada disso. Não tinha dinamite, né? Vamos pôr aí dinamite para poder extrair essa pedra. De que tamanho era essa obra? Fala sério, né? Como podemos ver, Salomão não parou esforços, não poupou esforços para essa obra. Tanto que o templo é composto por pedras lavradas, não são pedras brutas, tá? Mas trabalhadas e polidas. Imagine como que trabalhou e poliu essas pedras naquela época. Não eram pedras brutas. Então imagina aí, você tem uma noção do porquê que essa obra demorou. Então não era, primeiro, não era uma obra comum, né? Era uma obra extremamente grande, precisava de tudo isso, você vê pelas pessoas envolvidas. Então essa aliança que Salomão fez com o Irão era importante, precisava dessa matéria-prima. Muito possivelmente, o que ele não deveria ter feito é ter participado desse ato religioso. Falou, olha, eu tenho uma aliança com você, mas como você sabe, eu e meu pai nós adoramos ao Deus de Israel e eu não posso participar, mas a nossa aliança permanece. Mas Salomão foi. E como nós vamos ver lá na frente, esses adendos aí, essas coisas que vai abrindo mão, que Salomão vai abrindo mão, vai custar caro depois para ele. Mas ele vai fazer concessões, a palavra faz concessões que Salomão vai fazendo ao longo do tempo, e infelizmente vai trazer sérios problemas. Capítulo 6, vamos lá. Salomão edifica o templo, vamos lá. Vamos ler do versículo 1 e 2. No ano 480 depois, saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 de seu reinado sobre Israel, no mês de Zibe, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 70 côvados de comprimento e 20 de largura e 30 de altura. Aqui já dá uma dimensão da casa aí traduzida aí, eu vou passar depois os números para vocês. Salomão inicia a construção do templo no monte Moriá, ao norte da antiga cidade de Davi, de acordo com as instruções de Davi, seu pai, né, que recebeu do Senhor. Para o interior do templo, Salomão seguiu a planta baixa do tabernáculo, dobrou as dimensões. Então, lembra que tinha lá, a gente viu, quando foi passado na lei, Deuteronômio, Levítico, a gente viu falando da lei, depois a gente viu a construção do tabernáculo, passar todas as medidas. Só que aqui, né, Salomão estava dobrando muitas vezes mais, né, cada medida para que fosse construído o templo, fosse construído o tabernáculo. Então estava dobrando as medidas aí de tudo isso. Amém? Então, assim como o tabernáculo, o templo foi dividido entre Santo dos Santos e lugar santo e átrio externo. Amém? O texto vai relatando depois as medidas, tá? Eu não vou passar para vocês, né? Eu acho que não ficar lendo medidas para vocês, principalmente medidas daquela época, né? Tudo que a gente tem hoje são metragem aproximada, né? No final das medidas, a maioria tem aí quanto significa cada um, 20 centímetros, ou até um pouco mais, e por aí você vai. Tá? Vamos ler do versículo 11 ao 13 aí. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo:
quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não separarei o meu povo. Então aqui a gente já viu um fato importante aqui. Novamente o Senhor está avisando, alertando a Salomão, porque se ele guardar os estatutos, se ele guardar tudo aquilo, andar no caminho que o pai dele andou, que o Senhor vai habitar ali. Só que o Senhor aqui fala que habitaria no meio do povo de Israel, quer dizer, não faltaria nada para o povo de Israel, traria suprimento, traria toda a necessidade do povo de Israel. Mas ele não fazendo isso, olha o que fala aqui no versículo 13: para que eu não separarei o meu povo, habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Quer dizer, se Salomão fizer tudo isso, maravilha, senão o Senhor vai desamparar o povo de Israel. E é justamente o que a gente vê logo mais para frente, quando há a divisão das tribos. Por quê? Porque Salomão vai se desviando daquilo que o Senhor tinha dado determinação para ele. Amém? Durante 7 anos de construção do templo, não se sabe exatamente quantas vezes, a Bíblia não relata, o Senhor falou com Salomão para reanimá-lo, já que essa obra não era uma obra pequena, mas nesse trecho o Senhor mostra menos preocupação com os detalhes da arquitetura e da aparência do templo, e também com a coroação de Salomão e do povo. Então aqui, o que acontece? Não fala quantas vezes o Senhor falou com ele, mas muito possivelmente Deus tivesse que falar com ele para reanimar ele, porque era uma obra difícil. Você imagina, ele colocou todo esse povo para fazer uma obra desse tamanho, não era fácil. Oposições, aqui a gente sabe que de guerra não teve, mas o cansaço, o povo trabalhando muito duramente para fazer tudo isso. E nós vamos ver que lá na frente isso vai ser levantado essa lebre. Olha, o teu pai lá, cobrou duros impostos por quê? Porque a obra precisava ser concluída. O Santo dos Santos, vamos ver lá. Vamos ver do versículo 14 até o 19. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipresses. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com as tábuas de cedro, desde o assoalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via, no caso lá dentro. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Então, aqui é assim cobriu Salomão a casa por dentro, então toda de ouro puro, e a quantidade de ouro era de aproximadamente, segundo os estudos, 600 talentos, cerca de 21 toneladas, segundo os estudos. Então, 21 toneladas de ouro, tem noção a quantidade de ouro, a riqueza que era o templo, tem noção? Tudo que tinha sido colocado lá dentro, era muita coisa, era muito ouro envolvido. A gente sabe também que Davi deixou dos seus tesouros pessoais muita coisa para que fosse construído o templo. Ele deixou, mas Salomão também, evidentemente, aqui está falando de 21 toneladas, muita coisa Salomão também colocou, e fora tributo que o povo vinha pagando. Vamos lá, depois, 2 querubins, a Bíblia relata como 2 querubins. Muita atenção foi dispensada no lugar onde os querubins deveriam ficar. Olha que interessante. Da mesma forma, foi o enorme tamanho das suas asas, que é relatado aqui na Bíblia. O ambiente onde eles ficavam simbolizava a presença do Deus vivo, e por isso que a construção necessitava de cuidados especiais, quer dizer, era lá onde ia ficar os querubins, que era um dos lugares mais importantes, que tinha especificações de todo o cuidado. Os querubins representavam os gloriosos e maravilhosos anjos que servem a Deus nos céus. Eles eram cobertos com a camada de ouro e postos de frente para a porta da entrada do lugar santo. Eles eram tão grandes que tinha 4,5 metros de altura, então era bem grande. O quanto era grande o lugar para eles ficarem, eles tinham 4 metros de altura, tem noção? Então era muita coisa.
Depois, finalizando o capítulo 6, a ornamentação das paredes e das portas. Vamos lá. O templo foi decorado com lindas esculturas, até mesmo nos lugares onde a maioria das pessoas jamais entraria. Olha que interessante, você vê que as coisas de Deus sempre feitas com perfeição. Mesmo os lugares onde a maioria das pessoas nem iriam entrar para ver, somente o sacerdote, as pessoas, né, os caras, os sacerdotes autorizados, eram lugares onde tinha requinte, onde tinha coberto de ouro da mesma forma. Então o mesmo cuidado que tinha, não só fora, era para lugares onde ninguém entrar para ver. Então por aí você vê a perfeição. A beleza do prédio era símbolo da beleza e da presença de Deus. A entrada para o santuário interior era composta de madeira de oliveira. Nela havia um véu, ou uma cortina, né, como prefira, para poder separar ali. Vamos ler o versículo 38 aí, finalizando. E no ano do 10º do mês de Bul, que é o 8º que se acabou esta casa, com todas as suas dependências, tal como devia ser, e levou Salomão 7 anos para edificar. Então, uma obra tamanha, extremamente detalhada, feita exatamente como Deus ordenara, e fez com que levasse 7 anos para a sua conclusão. Amém? Então até aí, pessoal, porque a gente tem 5 minutos aí, e o capítulo 7 não dá, eu não vou... A gente viu aí capítulos, vimos capítulo 3, 4, 5 e 6. Então vimos aí 4 capítulos importantes aí, e aqui termina então pela nossa construção do templo. Eu sei que às vezes fala novamente da construção, porque a gente viu lá atrás, mas era a construção do tabernáculo. Aqui foi mais para vocês verem o que? Primeiro, a sabedoria de Salomão, a conversa do Senhor com Salomão, e falar da importância que ele deu para a construção do templo. As pessoas envolvidas, quanta mão de obra ele colocou para isso ser feito, e quanto foi gasto, né, com tudo isso. Porque além de pagar Irão, né, você imagina, ele teve que pagar Irão por tudo que Irão fornecia para ele. Além do azeite, aqui não tinha azeite, tinha que pagar em dinheiro, né? Moeda da época lá. E aí depois ainda tem aquilo que ele foi colocado de ouro lá dentro para revestimento de todo o tabernáculo. Então, o templo, então por aí você vê o quanto foi gasto. Então a gente sabe que Deus é um Deus de perfeição, dono do ouro e da prata, né? Que colocar 21 toneladas de ouro. Lá de onde tinha saído desse ouro? Fala sério. Aí vai falar, mas é o ouro que tu serve lá do Egito. Tinha muito tempo para frente aqui, né? E quando Moisés saiu com o povo lá, os egípcios deram ouro, mas isso aí foi construído a Arca da Aliança, tem uma série de coisas lá atrás da construção do tabernáculo, agora é num outro momento. Então olha quantas coisas aconteceram, de onde veio todo esse ouro, né? O Senhor forneceu todo esse ouro, evidentemente ao longo dos anos aí. Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar com vocês, vamos encerrar hoje. Então quem puder, quarta-feira já leio o capítulo 7, 8 e 9, né? Eu acredito que a gente consiga ler uns 3 capítulos aí, 3 ou 4 capítulos também na quarta-feira. Amém? E hoje é super light aí. Então já lê, faz como munição, lê aí, se antecipa, e na quarta-feira a gente já entra aí adiantando. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar encerrando esse programa de hoje em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária na tua presença. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ministrou. Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos compartilhar com os nossos amados, com os nossos queridos, Pai, em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, eu te peço também, Senhor, visita poderosamente a cada um que assistiu online, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, em nome de Jesus, visita poderosamente, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra hoje possa levar, Pai, o entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então eu e vocês com uma noite extraordinária aí, debaixo do poder, unção e autoridade. Amém? Então hoje os caras vão ser com um minuto de folga aí, eu vou cobrar na quarta-feira. E na quarta-feira eu encontro vocês de novo aí às 7 horas da noite. Lembrando, quarta-feira tem propósito, né? Começa o propósito da família. Ouviu o áudio do propósito da família? Dá tempo aí, 10, 15 minutinhos a gente vai estar ouvindo o áudio e a gente, 7 horas, estamos todos juntinhos aí. Amém? Fica na paz do Senhor, um grande beijo e